Voltamos com Notícias de Fortaleza. Vamos conversar sobre algo que gera muitas dúvidas, mas que tem evoluído com a tecnologia: o sistema de estacionamento na cidade de Fortaleza. Agora, o Zona Azul está todo informatizado e mais prático. Confira na reportagem. Os estacionamentos dão mais segurança e organizam o trânsito em uma cidade. Fortaleza conta com alguns tipos: o restritivo, carga e descarga, vagas especiais e zona azul. Esse último, em agosto de 2018, passou a ser digital, modernizando o sistema de estacionamento rotativo com nova tecnologia, que tem permitido mais comodidade aos usuários do serviço. Por meio de aplicativos, os condutores podem adquirir o cartão azul digital. O objetivo é facilitar o uso das vagas, a rotatividade e também a ativação do cartão, que antes era na forma de papel, que tinha uma certa dificuldade das pessoas até encontrarem esse cartão. E com o cartão azul digital, que é o CAD, que nós chamamos, facilitou bastante esse uso. A pessoa com seu celular, smartphone, tendo a internet no momento, ativa, e leva assim nem um minuto para a ativação do CAD, facilitou bastante. O tempo de permanência nas vagas é de 1, 2 ou até 5 horas, mas se a pessoa permanecer por apenas 15 minutos na vaga, não precisa utilizar o CAD. Deficiente e idoso deve ter atenção quando for usar a vaga especial no Zona Azul. Onde tem área de zona azul e existe uma vaga de idoso e de deficiente, a pessoa que tem esse cartão que credencia para estacionar nessas vagas, ele deve colocar os dois cartões, o cartão do idoso ou deficiente, juntamente com o cartão azul digital. Vai ter uma rotatividade entre esses usuários que têm o cartão, a credencial de idoso deficiente. E o tempo lá de permanência é o que vale para os outros usuários? O tempo é o mesmo. A placa vai informar exatamente o tempo que ele pode ficar no local. Logo de início já nós tivemos bastante adesão. E hoje, assim, a maioria, a gente pode dizer que 99% ativa o CAD e 1% vai até o PDV, que é o ponto de venda, porque não tem no momento um aplicativo, com smartphone, ou então não tem internet no momento e ela se desloca até um ponto de venda que é credenciado pela AMC. E quais os tempos de permanências com esse cartão? Pronto, nós temos o tempo de 1 hora, 2 horas e 5 horas. Vai depender do local, Se tem uma procura maior por vagas. Então, onde tem 1 hora e 2 horas, pode prorrogar o tempo pelo mesmo tempo. 5 horas é o único local que não pode prorrogar, certo? Mas onde é 1 hora e 2 horas, pode prorrogar pelo mesmo tempo. Você pode permanecer sem acionar um CAD por 15 minutos. Isso, tem a tolerância de 15 minutos agora valendo. A pessoa chega no local, quer resolver alguma coisa, vai até uma farmácia, algo rápido, vai a uma loja, e ela tem 15 minutos, ela não precisa ativar nada. O agente vai passar pelo local 2 vezes, vai verificar a placa. Se na segunda passagem o veículo ainda estiver no local sem ativação do CAD, é que vai ser gerado o auto de infração. O Zona Azul Digital opera atualmente em 21 bairros da capital e já vendeu mais de 3 milhões de cartões. A arrecadação é destinada à expansão e manutenção da infraestrutura cicloviária. Para falar mais sobre isso, a gente convidou o gerente de operação e fiscalização da AMC, André Luiz Barcelos, e o Arisson Benevenuto, coordenador de projetos também da AMC. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, Tudo bem. satisfação. A gente já conferiu aí na reportagem, né? E conseguimos visualizar bem o que é o sistema de Zona Azul. Mas é um sistema antigo já, né? Exatamente. Nosso sistema de estacionamento rotativo pago, ele existe em Fortaleza desde 1979. E ele vem passando recentemente por uma atualização. Mas, na verdade, ele é parte de uma política de estacionamento que se tem na cidade. Então, ele é um desses eixos dessa política. Nós temos aí a questão também da carga e descarga, dos estacionamentos permitidos, e até vagas especiais, como idoso, deficiente. E a Zona Azul é uma estratégia de engenharia de tráfego
para aquelas áreas onde há um uso muito intensivo do solo. Você tem uma área comercial, uma área de serviço, então já é um sistema já consagrado no mundo todo. Ela tem uma alta capacidade de melhorar a fluidez daquela área onde ela é implantada, e também ela acaba fazendo uma democratização do uso do solo. Então é um sistema que praticamente toda cidade do país, do mundo, toda grande cidade que tem essas áreas comerciais, ele é utilizado. E quem desrespeita a Zona Azul, né? Passa inclusive dessa tolerância de 15 minutos, né? Qual é a multa para quem desrespeita a Zona Azul? Pronto, é uma infração de trânsito, né? Uma Sim. estratégia de engenharia de tráfego, mas tem uma infração de trânsito por trás, até porque você tem uma sinalização de regulamentação. É uma infração grave, são R$ 195, né? São 5 pontos, né, na carteira. E é uma estratégia que ela tem uma grande vantagem, que se a pessoa ela tiver lá o interesse em comprar o CAD, ela vai ter a rotatividade e ela evita essa multa, né? E como a gente falou, esses últimos meses, né, desses últimos anos, né, Alisson, ela vem passando por uma grande reforma. Ela foi criada inicialmente no centro da cidade, mas nos últimos anos ela expandiu para a Aldeota, né? E hoje ela está em vários bairros, né, Alisson? Exatamente. Como o próprio André falou, a Zona Azul já funciona em Fortaleza há mais de 2 décadas, né? Sendo que ao longo desses anos foram poucas as melhorias nesse sistema, né? Ocasionando uma certa defasagem nesse sistema. Em paralelo a isso, Fortaleza cresceu, né? Mudou seu comportamento. O número de veículos aumentou. As atividades comerciais, econômicas, né, sociais, tudo isso interfere nessa política de estacionamento, né? Então, para que a gente pudesse acompanhar essas modificações, essa dinâmica do sistema de trânsito, tornou-se necessário essa atualização, essa reformulação da Zona Azul, né? Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma expansão dentro de todo o território da cidade. Por quê? Porque a tendência era uma descentralização do comércio e do serviço. Antigamente a gente tinha que se direcionar tudo para o centro. Tudo era né? centro, né? Ia comprar alguma coisa, ia resolver algum tipo de atividade que era necessária. E agora os shoppings estão aí, né? Exatamente. Tem shopping, tem os pequenos polos comerciais dentro dos bairros, né? Então tudo isso acaba gerando viagens, acaba gerando uma demanda maior por estacionamento. Então, por isso que foi necessário esse estudo, para que a gente pudesse verificar quais os pontos que necessitavam dessa reformulação, para que pudesse fluir o trânsito, E para que pudesse gerar democratizar, maior... né, o estacionamento, como o André Luiz Exatamente. falou também. Agora, você contou, né, dessa preocupação, Alisson, mas eu queria saber o que é que foi criado, né? É um aplicativo, as pessoas agora, porque eu lembro, né, que eu estacionava preenchendo o cartãozinho, chegava lá, colocava no vidro do carro, né, para o agente da MCV e tudo. Hoje agora está tudo informatizado. Pronto, desde 2018, né, o sistema é totalmente digital, certo? Antigamente era utilizado papel, que era suscetível à rasura, à fraude, até mesmo perder o papel. Então hoje ele é totalmente digital, onde você pode estar fazendo a aquisição dos créditos dos cartões azuis digitais, que é o CAD, né, através do smartphone. E atualmente tem 7 empresas credenciadas. Bora ver na tela? Aqui as empresas, então, credenciadas para as pessoas baixarem o aplicativo correto, né? Exatamente. Porque é importante você baixar o aplicativo correto para saber que está fazendo, né, a aquisição do CAD corretamente, né? Tem esses aplicativos, o Digipare, ZAE Fortaleza Digital, né? O Zul Digital, Faz, Zona Azul Fortaleza, Zona Fácil. Tem mais? Ou parei? Até o Zona Fácil? Até o Zona Fácil, pronto. E a gente aí tem as vantagens, você até começou a falar, né, Alisson, de adquirir além de não pagar a multa, né, que ninguém quer ser multado, obviamente, vantagens em usar o cartão azul digital, o CAD. Pagar o preço oficial da tarifa, R$2, né, não tem outro valor, é esse valor. Exatamente.
e você tem direito a estacionar. E uma outra vantagem que é interessante é que com o CAD você acaba não tendo o ágio que se tinha antes com o cartão. A gente tinha um problema muito sério por conta da questão do uso do cartão, que muitas vezes o franelinha que estava ali naquela área, ele vendia acima do preço real, R$ 2, então acabava que gerava podemos até encarar como um crime contra a economia popular, né? Sim. O termo é esse mesmo. Então esse sistema é muito mais seguro e mais barato até para o próprio usuário. Certo. Fora a economia de tempo, né? Porque é só acessar o telefone ali e já faz a compra, né? Não precisa manter o comprovante de pagamento no interior do veículo, né? Aí depois eu queria saber melhor, que vocês explicassem como é que o agente da IMC sabe que o carro está credenciado, porque às vezes a pessoa, mas será que é confiável? Porque eu comprei aqui, recebi o comprovante de repente no e-mail, mas como é que o agente vai saber, né? Depois vocês vão explicar para a gente isso aí. Não é necessário retornar ao veículo para colocar o segundo CAD. Como é que é isso? Pronto. Nessa reformulação da Zona Azul, a gente tornou possível a prorrogação do tempo, né? Antes, a regra usualmente utilizada era de 2 horas. E basicamente era isso, você comprava o cartão e utilizava aquele espaço público por 2 horas. Terminou o tempo, você teria que ser obrigado a retirar o veículo. Com essa reformulação, nós flexibilizamos a questão do tempo de permanência nas vagas, né, como passou no VT, 1 hora, 2 horas e 5 horas. E no período de 1 hora e no de 2 horas é possível fazer essa prorrogação do tempo. Então, antes de acabar o tempo de 1 hora, você pode adquirir um novo cartão e utilizar o espaço por mais 1 hora ou mais 2 horas, a depender da regra do local. Entendi. Quer dizer, você está numa fila de espera, né? Está acabando o tempo, tenho que sair aqui só para comprar outro cartão, preencher de novo e colocar no vidro do carro, né? Agora não precisa mais. Não precisa. Né, e o próprio aplicativo que você está usando, qualquer um deles, que a gente foi dito aqui, Sim. ele avisa o usuário que aquele cartão está expirando e se ele quer ou não fazer a renovação. E você pode escolher, né? Óbvio, Exato. também tem essa democratização de você escolher qual aplicativo quer utilizar, né? Pode escolher entre várias empresas credenciadas e formas de pagamento. Está aí novamente, né? Os aplicativos que podem ser baixados diante disso. Uma coisa que é interessante é que teve muita aceitabilidade, né, Alisson, esse sistema. E até aquela pessoa que não tem o smartphone, mas muitas vezes ele pede para o parente habilitar lá o veículo dele e compra o CAD. E eu lembro que na primeira semana que a gente começou a implantar o sistema, a gente estava acompanhando, as pessoas estavam comprando os CADs, né, para ver como é que estava, até testar mesmo o sistema. E tinha uma pessoa em um outro país que adquiriu o CAD para a pessoa estacionar aqui em Fortaleza. E isso é possível? Isso é possível. Né? Você tem ali aquele veículo que você coloca e você compra. Você não está com um smartphone, mas liga para o parente, para o pai, para o filho. O meu carro está no local tal, a regra é essa da placa. Aí a pessoa entra e coloca lá o CAD para o seu veículo. Pois é, eu queria entender melhor isso, né? Porque há uma, digamos, uma logística de uso, né, do aplicativo. Quer dizer, outra pessoa pode comprar um cartão para você, não estando no local, não estando no carro, né? Como o André Luiz falou, essa ajuda digital, né? Como é que funciona o processo de compra nesse aplicativo do cartão? Pronto. Você baixa um dos aplicativos, né? E dentro do aplicativo você faz o cadastro, né? Você coloca seus dados pessoais e uma outra facilidade que é a flexibilização da forma de pagamento. Né? Os aplicativos, a depender do aplicativo, claro, mas eles disponibilizam boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito, fazem promoções se você comprar determinada quantidade de cartões, entendeu? Então tudo isso já é uma facilidade, tanto para você que está lá adquirindo o cartão, quanto para um parente que necessita, você vai e compra o cartão, você consegue cadastrar até 3 placas, né, dentro de cada cadastro no aplicativo. Isso gera uma segurança maior, gera uma confiabilidade maior para o sistema. Legal. Agora, André, não sei se é para você a pergunta, mas assim, o agente passou, né?
viu o carro ali estacionado na Zona Azul, a pessoa já fez a compra lá do seu CAD e tudo, ela pode ficar tranquila? Como é que funciona essa tecnologia aí para o agente saber que aquele carro está corretamente estacionado? Pode ficar muito tranquila, porque o sistema ele é muito seguro. Na verdade, ele é mais fácil de se operacionalizar do que o antigo cartão, que tinha todo esse problema aí do ágio, da fraude, né? E até pessoas que vendiam cartão falsificado para o usuário, o usuário acabava se prejudicando por isso. Mas o agente, ele tem um aplicativo. Nesse aplicativo, todos esses aplicativos de compra, essas informações elas vão para o sistema da MC e o agente ele tem acesso a um banco de dados onde ele coloca ali a placa do veículo e ele sabe exatamente se aquele veículo está com CAD ativo ou não. Então é muito mais fácil a fiscalização. Eu fiscalizei muito Zona Azul na época do papel, né? Sim. E fiscalizo hoje no CAD. Então Pro agente é mais fácil, né? muito mais fácil. Porque antes a gente tinha que parar veículo por veículo, observar o para-brisa do veículo. Muitas vezes o vidro mais escuro, né, dificultava e você ficava com aquela postura de tentar visualizar. Então, era Às mais vezes demorada. era uma letra que não era muito legível, Uma né? letra legível. Sim. Às vezes o usuário ele acabava até reaproveitando o cartão, né, e acabava sendo autuado por conta disso. Muitas vezes podia até marcar errado, né? Acontecia várias situações. E esse sistema ele é bom para o usuário, mas ele é muito fácil também para a fiscalização. Então, nós temos aí uma grande vantagem em relação a essa tecnologia. Só complementando aqui a fala do André, esse implemento da tecnologia para a fiscalização torna muito mais eficiente a fiscalização, né? Então, como o André mesmo falou, antigamente era necessário verificar cada painel de veículo, né? Então, hoje, com essa automatização do sistema, você consegue otimizar, verificar mais áreas onde existe a Zona Azul, né? E tornando mais eficiente a logística, no caso da MC, para fazer esse tipo de operação. Maravilha. Gente, é o seguinte, a gente está conversando aqui sobre o sistema, né, a política de estacionamento de Fortaleza, Zona Azul agora é digital, e a gente está passando todas essas informações importantes de serviço para a população. A gente faz agora um intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos. Nosso assunto é a política de estacionamento em Fortaleza e a modernização do sistema de Zona Azul. Quantas vagas hoje de Zona Azul tem na cidade? Bom, hoje a gente tem cerca de 6.100 vagas, né, distribuídas em 21 bairros. Certo. E como é que é feito esse estudo para a gente saber exatamente o tempo de permanência, né? A gente viu na reportagem, é de 1 hora até 5 horas, né? Como é que é feito esse estudo? Quem determina esse tempo? Pronto, nessa reformulação, né, que a gente realizou ao longo do ano de 2018, uma das novidades foi essa flexibilização do tempo de permanência, né? Então a gente fez um estudo de acordo com o uso do solo, né, para definir o tempo que aquele carro fica estacionado e quantos veículos ficam estacionados ao longo do dia naquele local, né? Então, baseado nisso, a gente consegue definir o tempo médio de ocupação daquele espaço e, em cima disso, definir a regra de utilização. Então, criamos uma padronização para isso, que foi os tempos de 1, 2 e 5 horas, certo? E esse tempo de 5 horas, por exemplo, a gente utiliza mais em locais institucionais, faculdades, né, que a pessoa não vai ter o tempo para sair do meio da aula para poder ativar um novo cartão. Ou no meio da aula, né, pegar o celular, que muitas vezes é proibido Exatamente. até a utilização, né, de celular em sala de aula. Então, o que determina, basicamente, é o entorno daquele estacionamento, né? Que tipo de negócio circunda ali. Exatamente, É isso? o tipo de uso do local. Ah, interessante isso. E o que vocês avaliam na cidade para determinar esse local é proibido estacionar? Vamos sinalizar aqui para dizer que não pode estacionar. Tem muito a ver com segurança, André? Não? Tem muito a ver e assim, na verdade a via ela tem duas funções básicas, a via. Ou é acesso ou é passagem. Então, se é acesso,
é uma área, é uma via coletora, uma via local, então tende a ter vagas de estacionamento para você estacionar. Agora, se é passagem, aí a função da via é diferente. Ele tem que ter o quê? Tem que ter essa liberdade de circulação. Então, normalmente se tem a proibição de estacionamento por uma questão de mobilidade, mas o estacionamento também ele está relacionado, essa proibição, à questão de segurança. Existem locais que, por questão de visibilidade, por questões até de própria geometria daquela área, você não pode ter ali um estacionamento liberado, né? Por exemplo, algo bem comum é a questão da esquina. A esquina, ela não é um lugar para se estacionar o veículo, porque ela acaba atrapalhando a visibilidade do veículo que vem na via transversal. Então, é um local proibido. Uma área que tenha uma geometria curva, onde você Perde um pouco a perde a visibilidade, visibilidade, aí tende a ter uma proibição de estacionamento. Então, toda sinalização na via, ela tem um objetivo, ela tem uma justificativa, um porquê. Não está ali à toa, né? Não está ali à toa. E essa sinalização, ela indica uma ordem ao condutor. Ela indica que naquele local ou pode ou não pode. Ou não pode, por essa questão de segurança, ou até mesmo de fluidez, ou pode, mas ela pode também restringir o tipo. Aí tem vários tipos de estacionamento. Tem a questão da carga e descarga, tem a questão do Zona Azul, que é a rotatividade, tem a questão daquelas necessidades especiais, o idoso, o deficiente, o tipo de veículo, a moto, o caminhão, o ônibus. Então, várias situações. Você falou agora sobre carga e descarga, até gerou uma curiosidade. Como é que é definida a questão da carga e descarga? Por exemplo, a pessoa tem um estabelecimento, precisa desse fluxo de carga e descarga. Como é que isso é procedido, né? E também para os mototaxistas que estão sempre estacionando. Aí a engenharia, ela vai aí ter todo um critério, né, Alisson? Exatamente. Em áreas mais adensadas, comercial, né, essa área de serviços, em que a gente identifica a necessidade de implantação de locais para essa operação de carga e descarga, né, a gente faz a análise de acordo com a quantidade de estabelecimentos, de acordo com a demanda, né, pode um munícipe chegar e solicitar a implantação de uma vaga de carga e descarga, uma vaga de mototáxi, né, uma vaga de moto, para moto. Então, a gente acaba recebendo a demanda, faz a análise de acordo com a engenharia de trânsito e, em cima disso, a gente faz a devida implantação da sinalização, né? Agora, nos casos em que não há solicitação, né, por exemplo, de um munícipe, a gente verifica qual é a necessidade do local, né? Vocês mesmo também não esperam só a demanda, né? Vocês fazem o estudo sempre, né? Sim. A gente, por exemplo, vai ser feita a requalificação de uma via, né? Certo. Então, em cima dessa requalificação, a gente faz uma revisão de todo o percurso, né? Verificar quais são os pontos que são necessários para proibição de estacionamento, verificar quais são os pontos que a gente pode permitir o estacionamento. A gente tenta sempre conciliar isso, gerando a fluidez, mas também ofertando estacionamento, por exemplo. Agora, como é que o estabelecimento faz para solicitar essa demanda? Assim, olha, eu acho que, digamos assim, né, o estabelecimento identifica que está tendo uma dificuldade ali para o caminhão parar, fazer uma carga e descarga, via movimentada, enfim, precisa de uma sinalização. Como é que ele procede? Pronto, existem os canais, né, de atendimento da MC, pode ser presencial na central de atendimento, né, nos shoppings, né, no Shopping Benfica, Rio Mar. Temos vários locais, né? O Benfica, o Rio Mar, Del Passeio, o VaptVupt de Antônio Bezerra e VaptVupt de Messejana. A gente também recebe as solicitações pelo Fala Fortaleza e também pela Central 156. Agora, já foram vendidos mais de 3 milhões, quase 3 milhões e 400 mil cartões, né, o CAD. Esse dinheiro vai para onde? Também é investido em infraestrutura? Como é que é? Pronto. Esse recurso, né, que é arrecadado com a venda dos cartões é totalmente destinado para a infraestrutura cicloviária, né? Então, hoje, em Fortaleza, é notório que a gente vê ciclofaixas, ciclovias sendo implantadas, né? E esse recurso garante essa expansão e a manutenção desse sistema da infraestrutura cicloviária, né? Para você ter ideia, hoje a gente tem cerca de 320 quilômetros de infraestrutura cicloviária implantada em Fortaleza,
né? Aí, além da manutenção das ciclovias, ciclofaixas, a gente também, com esses recursos, né, consegue manter a ciclofaixa de lazer, né, que é realizada durante os domingos, a implantação de estações bicicletar, que é o incentivo ao uso do veículo não motorizado. Né? Então, até o final desse ano, nós teremos cerca de 200 estações bicicletar implantadas. Então, graças a esse recurso, né, que é oriundo do sistema de estacionamento rotativo, a gente consegue expandir e garantir até uma sustentabilidade dentro de toda essa política, de toda essa gestão. Que interessante. Agora, algo que gera, inclusive, muita dúvida minha, e talvez seja a dúvida de muita gente que está assistindo a gente, é o seguinte, um estabelecimento, vamos dar um exemplo aqui, uma farmácia, né? Tem aquele estacionamento recuado, aí tem lá a zona azul, aquele estacionamento ali é público, é privado, qual é a linha que divide isso, André, para ficar claro para todo mundo? Perfeito. Na verdade, a legislação ela nem é tão precisa, mas a gente tem alguns parâmetros que estão dentro do Estatuto das Cidades que se utiliza para poder definir exatamente essas áreas. Mas, de um modo geral, quando uma edificação ela recua ali o seu alinhamento e esse passeio ele contorna esse recuo, essa área ela é pública. Então a engenharia vem e ela coloca lá uma placa. Então a própria sinalização de trânsito ela já indica que ali é uma área pública. Então não pode haver nenhum tipo de obstaculização daquela área. Ou seja, o usuário lá daquele estabelecimento ele não pode botar um cone, não pode botar uma corrente, não pode botar nada. Mesmo que ele não vá consumir naquele estabelecimento. Mesmo que ele não vá, não pode haver esse tipo de restrição, né? Agora, existem configurações de área privada, né? Onde é uma área do próprio estabelecimento, você tem o passeio por fora, a entrada e a saída bem delimitada nessa área. Então, nesse caso, ele pode botar um portão, ele pode botar uma cancela. Então, aquela área é uma área privada e a engenharia ela não coloca uma sinalização desse tipo lá. Apesar de haver um tipo de sinalização para a privada, que é a sinalização de idoso, de deficiente, porque é uma sinalização que ela é um direito, é uma garantia de direito, que ela pode ocorrer tanto nas vias públicas como nas vias internas dos condomínios, as unidades autônomas, dentro de um shopping, por exemplo. Nesse caso, mesmo sendo uma área privada... É passível de multa, por exemplo. É passível de multa, é uma área privada de uso coletivo, porque só se coloca quando há uma demanda aí de público externo para aquela área. Aí, nesse caso, as equipes de fiscalização, elas entram na área privada de uso coletivo e elas efetuam a fiscalização, inclusive podendo remover aquele veículo. Certo. É uma questão até de cidadania, né? É verdade. Porque você tem aquela pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, claro. A gente pode até falar melhor no próximo bloco sobre essas prioridades, né, de idoso, pessoas com deficiência, né? Vejo em alguns estabelecimentos também que também tem uma prioridade para gestantes, né? Que talvez seja também uma questão de cidadania apenas, né? Mas é importante observar. Tá bom? A gente vai para mais um intervalo e volta logo. Estamos conversando sobre a modernização do sistema Zona Azul e os benefícios que esse serviço trouxe para a população, mas também a política de estacionamento como um todo, né? E eu queria saber como é que funciona a questão da prioridade, né? Idoso e pessoas com deficiência. A gente sempre vê lá o símbolo da cadeira de rodas, né, no chão. Isso significa o quê? Que só pessoas que usam cadeira de rodas têm direito a essa prioridade, André, ou não? Não. Na verdade, é algo bem mais inclusivo. Temos dois estatutos. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso. Então, essas duas legislações, elas conversam com a legislação de trânsito. Então, existe uma priorização dessas áreas de estacionamento, que tanto podem ser na via pública, como também podem ser em áreas privadas de uso coletivo, qualquer shopping, qualquer estabelecimento comercial da cidade. E esses estabelecimentos, eles por obrigação, eles têm que definir um percentual de vagas para esses dois tipos de usuários são vulneráveis. E essas vagas são vagas que são especiais mesmo, elas são próximas aos acessos, elas são vagas preferenciais, digamos assim, né?
porque a pessoa está bem próximo mesmo da entrada de uma área de cadeirante. Até porque se a dificuldade é a locomoção, né, essa vaga tem que estar perto, né? Tem que tá perto. Agora, qual é o público como todo? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma mulher grávida, gestante. Ela não é uma pessoa com deficiência, mas tem dificuldade, né, de locomoção muitas vezes, né? Às vezes um trigêmeo, já pensou? Né? É pesado para a mulher. Então, assim, ela também entra nisso ou não? Perfeito. Qualquer pessoa que tenha essa dificuldade, mesmo que ela seja uma dificuldade temporária, ele tem esse direito. O que é interessante ressaltar é que a deficiência, ela é deficiência com dificuldade de locomoção. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um dedo a menos, né? Um dedo. Uhum. Então, essa pessoa é deficiente? Ela tem uma deficiência. Uhum. Só que isso vai atrapalhar a locomoção dela. Então, se isso não atrapalha, então ela não vai ter direito à credencial. E os órgãos de trânsito que cedem essas credenciais tem que ter muito cuidado com isso. Porque a gente tem que dar direito a quem tem direito. Então, realmente, a gente não dá essa liberação. Quem tem direito? A pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência com dificuldade de locomoção. Mas aí você tem dizendo a questão da gestante, ela pode ter direito. Não existe uma vaga de gestante. Mas é um provisório, né? É uma deficiência provisória. Você fez uma cirurgia e não está conseguindo andar. Então você consegue também uma credencial temporária, né, por aquele tempo que tem lá no laudo desse tipo de problema. Existem até shoppings da cidade que você tem lá o logotipo da gestante, mas não aquilo ali não é regulamentado, né, digamos assim. É uma questão de cidadania mesmo, né? É uma questão de cidadania. Quem tem, por exemplo, criança, vamos supor, com autismo, por exemplo? Pronto. Existe um padrão, né, nacional até, esse padrão, Fortaleza adota esse padrão e é considerado como sendo uma pessoa com deficiência. E você tem síndrome de Down, você tem o autismo, você tem o Asperger. E o que é interessante é que em algumas dessas situações você não consegue identificar aquela dificuldade de locomoção. Mas, na verdade, a pessoa tem sim o direito. Ela, muitas vezes, ela tem até um comportamento que para resguardar aquele usuário, ele precisa estar mesmo mais próximo possível daquele questão de segurança acesso. mesmo, Questão carros de segurança, passando, né, atravessar a rua, exatamente. sempre é importante, né? Muito. E como funciona essa retirada desses cartões? Qual é o procedimento? A MC ela tem vários canais, na Certo. verdade, né? Também são aqueles outros canais lá de comunicação? Qualquer né? central de atendimento da MC, mas também você tem o aplicativo MC Móvel. Esse aplicativo você pode, pelo aplicativo, solicitar essa credencial. E o que é que eu preciso para solicitar? Um documento de identidade, né, válido, com foto e tudo mais, um documento de identidade qualquer, e pode ser uma habilitação ou mesmo documento de identidade, um comprovante de residência de Fortaleza para pedir na MC. Se for de Caucaia, pede em Caucaia. Sim. Fortaleza pede na MC. Né? E para a pessoa que tem a deficiência, ela tem que ter um laudo ou um atestado médico que indica aquela deficiência. Entendi. Basicamente. Lembrando, foi importante você falar que vale para o município, né? Arisson, hoje os principais desafios, né, para melhorar ainda mais a questão da política de estacionamento em Fortaleza. Bom, os principais desafios é a gente otimizar, melhorar ainda mais a nossa gestão, né, de estacionamento, que a gente vem conseguindo através da implantação dessas tecnologias, né, a gente consegue fazer uma avaliação, uma projeção dos locais que estão sendo mais demandados por estacionamento, os locais que não estão sendo tão utilizados. Então a gente, como sabe que isso é uma operação bem dinâmica, a gente precisa fazer esse monitoramento para que a gente possa nos projetar e saber como a gente vai se comportar e como modificar o ambiente para que o usuário possa estar utilizando. E também conciliar a oferta de estacionamento com a segurança e a fluidez, né? Porque tem locais que a gente percebe que tem a necessidade de um estacionamento, tem um equipamento que demanda viagens para lá, né? Mas a gente vê que se liberar o estacionamento vai gerar uma insegurança, vai prejudicar a fluidez, então a gente tem que conciliar isso, né? Então, É um basicamente, desafio, o desafio é esse, né? A gente poder conciliar
e também projetar e estimar o que a gente pode estar fazendo para o futuro. E é importante, claro, né, respeitar as leis de trânsito, respeitar a política de estacionamento. É muito importante ficar ligado nisso, não só pela multa, mas como o André mesmo falou, o Arisson também é uma questão de cidadania, né, e de convívio coletivo. Obrigado ao gerente de operações e fiscalização da MC, o André Luiz Barcelos, e o Arisson Benevenuto, coordenador de projetos também da MC. Obrigado pela presença de vocês, são sempre bem-vindos aqui para falar dos serviços da MC, tirar essas dúvidas importantes que a população precisa saber e entender, né, para tudo correr bem. É uma satisfação. Ok, obrigado, então estamos à disposição. Bem, a gente fica por aqui, tá? Nos vemos numa próxima. Forte abraço, tchau!